Oi pessoal, tudo bem? Vamos continuar lendo Peça e Será Atendido. Livro então é escrito por Esther e Jerry Hicks, a Esther que canaliza os Abrahams, que são aquele pool de consciências que estão trazendo as mensagens desse livro. Então, eles que dizem que tudo que a gente pede, a gente só não recebe se a gente não estiver na vibração, na mesma frequência do nosso desejo. Eles dizem que quando desejamos alguma coisa, é comum a gente ficar mais concentrado na ideia de que não a temos do que na vontade de tê-la. E como nós somos seres vibráteis, então isso faz com que a gente feche a porta do nosso receber. A gente não entra em congruência com o nosso desejo e por isso, como a linguagem que o universo entende é a vibração, então a gente não recebe o que a gente está pedindo, mas não que isso não significa que o nosso desejo não foi atendido, ele foi atendido, é que a gente não estava em casa quando ele chegou. Porque a gente estava vibrando em outra frequência, então é como se a gente não estivesse presente, a gente está pedindo pelo carro novo, como eles disseram, e a gente está vibrando na insatisfação com o carro velho, então não bate, não dá match, então não é possível receber. E aí eles dizem que então o mais importante é a gente entender como é que a gente descobre em que frequência a gente está vibrando, e para isso eles ensinaram que o mais fácil é a gente estar prestando atenção na nossa emoção, pois eles dizem que as emoções são os mais sofisticados intérpretes das vibrações. Eles passaram toda a primeira parte do livro, que é a parte teórica, onde eles disseram assim, no início ali da primeira parte, coisas que nós sabemos, mas que você pode ter esquecido, ou coisas que sabemos que você pode ter esquecido, mas que é importante lembrar. Então eles sabem que nós esquecemos, eles vieram nos lembrar. Então, nós que estamos fazendo essa travessia nessa temporada como humanos, nós que somos seres infinitos espirituais, e para isso a gente veio sob um véu do esquecimento, a gente tomou aquela poçãozinha do esquecimento. Aí então eles dizem coisas que a gente sabe, mas a gente esqueceu, então eles vieram nos lembrar que nós somos, que nós podemos, que a nossa essência, que a nossa natureza é o bem-estar. Eles dizem coisas que você sabia e que sabia antes de vir e que esqueceu, mas a gente sabia que a gente abrindo-se sempre para os sentimentos de alegria ou bem-estar, você estaria indo ao encontro daquilo que deseja. Isso está aqui no capítulo 13, nos vídeos anteriores. Se você não viu, eu deixo a playlist com todos os vídeos anteriores aqui para você ver. Eu fiz o livro desde o início. E aí, então, eles dizem aqui nesse capítulo algumas coisas que você já sabia antes de chegar aqui. A primeira delas é que quando você tomou a decisão de nascer nesse corpo, você sabia que, abrindo-se para o sentimento de alegria ou bem-estar, você estaria indo ao encontro daquilo que deseja. E aí, depois, durante toda essa primeira parte, eles explicaram que porque nós somos seres vibráteis, ou a linguagem de troca, digamos que o universo fosse uma feira e a gente vai ali, então o dinheiro que a gente paga é a vibração. É desse jeito que a gente chega ali naquela barraca, vê aquela fruta linda, a gente quer demais aquilo, porém a gente não está na mesma vibração, então o universo não vai dar de jeito nenhum. É assim, é a moeda de troca. E é a lei da atração que rege isso, é ela que fica ali, ó. Não, a sua vibração não está, nem para aqui nessa banca. E aí, então, na primeira parte do livro, eles trouxeram isso, essas informações. A gente entendeu que nós somos seres vibráteis e que o universo entende essa vibração na hora de devolver aquilo que a gente está pedindo. E aqui na segunda parte, então, como o Jerry Hicks explicou aqui, que o livro é o primeiro a dar uma fórmula prática e simples, que ensina como pedir, como receber o que a gente deseja ser, fazer e ter. Então agora na segunda parte nós estamos exatamente nessa parte prática, onde há os processos que a gente deve colocar em ação para então receber aquilo que a gente deseja. Porém, eles disseram agora no início, no vídeo anterior, que nós não devemos ir fazendo já, ler o primeiro processo e já faz. O conselho deles é óbvio, esse é apenas um conselho, mas que eu vou seguir. A gente deve ler todos os processos e depois ver qual é aquele ou aqueles que se adaptam
captam mais a nossa frequência, a nossa energia, e aí fazê-los, mas fazê-los repetidamente. Há que se repetir. É como malhar o corpo físico, como diz o Saint-Germain no livro de ouro de Saint-Germain. Então nós estamos aqui no primeiro capítulo da segunda parte do livro, e agora nós vamos para o subitem que é criação intencional, consiste em escolher pensamentos positivos. Criação intencional consiste em escolher pensamentos positivos, porque ali durante toda a primeira parte a gente entendeu que a moeda de troca é a vibração, e a nossa vibração ela tem tudo a ver com o nosso pensamento. Se a gente estiver pensando negativo, não adianta a gente querer estar vibrando na frequência positiva, é impossível. E aí então normalmente a gente está sem intenção, é porque a gente deixou a mente à deriva, não está sabendo, é que a gente vai deixando o pensamento negativo criar raiz na nossa mente. Porém, aqui eles dizem que a criação intencional consiste em a gente ter consciência disso e escolher pensamentos positivos. Muitos dizem, quando esta situação mudar, vou me sentir melhor. Quando tiver mais dinheiro, quando me mudar para uma casa melhor, arrumar um emprego melhor ou um parceiro melhor, vou me sentir melhor. Aí é bem isso, bem típico, né, de mim. Quando tiver melhor, aí eu vou me sentir melhor. Por enquanto, mas vocês estão ouvindo os passarinhos aí? Então eles estão me inspirando a dizer essa frase que eu vou dizer novamente, não, vou dizer certinho agora. Passarinho não é feliz porque não canta porque é feliz, ele é feliz porque canta. Ou seja, o passarinho não espera se sentir feliz para cantar, ele está cantando. Se daqui a pouco ele sabe, aqui no inverno, daqui a pouco esse sol vai sumir de novo, quando mudar a lua, e vai vir de novo todo aquele frio e quase escuridão durante o dia todo, e ele vai estar feliz também, ele vai estar cantando. Eles cantam também quando não tem sol. Então agora ele está se refestelando no sol gostoso, comendo as frutinhas, quer dizer, agora não tem muita frutinha. Então, aí eu acredito que seja isso, a gente não deve esperar que tudo mude para a gente se sentir melhor, a gente deve se sentir melhor antes que mude para ir mudar, acho que é esse o segredo. É claro que a pessoa se sente melhor com algo prazeroso, mas a criação intencional não consiste em se sentir melhor por causa de uma situação externa. Consiste em escolher um pensamento que cause uma sensação boa, provocando assim a mudança da situação externa. Porque se o que a gente vive é o reflexo daquilo que a gente pensa, então é meio insanidade, como dizia Einstein, né? A gente ficar esperando que mude lá fora sem mudar aqui dentro. É como se a gente quisesse se maquiar e a gente for até o espelho e maquiar o espelho. E aí a gente sai da frente do espelho, a gente não está maquiado. Ou se for um homem, ele vai se barbear, ele passa a espuma ali no espelho e passa gilete, também não vai acontecer nada, porque tem que ser de dentro para fora e não de fora para dentro. Quando você está apto a controlar seu ponto de atração, escolhendo intencionalmente pensamentos positivos, as situações à sua volta têm de mudar. É o que diz a lei da atração. Ou seja, a lei da atração ela é soberana, ela é absoluta. Nessa nossa realidade do relativo, as leis que regem são absolutas. O todo é o absoluto, as leis que regem são absolutas e o parâmetro para a gente fazer essa travessia, que foi o que Jesus Cristo veio trazer, é absoluto. Então, eu acredito que é isso, a gente entende, não tem como, não tem jeitinho, a lei ela é e é. É a mesma coisa quando a gente diz que se a lei da atração ela não é absoluta, é a mesma coisa a gente pegar a lei da gravidade. Então, faz tempo que eu não dou esse exemplo, então posso trazer agora. E aí a gente vai saltar ali de uma janela, seja 10 metros ou mais, ou de um prédio, de cima de um prédio de 50 andares, e tá bom, eu não acredito nisso, eu vou saltar e eu vou flutuar. Aí é desse jeito que a gente pode testar a lei, porque como a lei da gravidade diz que jogou, caiu, bateu, espatifou, saltou, a menos que esteja equipado com alguma coisa que vai fazer flutuar, não vai flutuar, vai cair, vai se estatelar.
Então, da mesma forma, é com a lei da atração. Se o nosso pensamento é negativo, não adianta a gente querer atrair coisa positiva. Agora, um outro subitem é: a criação intencional muda no seu valor de referência emocional. A criação intencional muda no seu valor de referência emocional. Eles falaram ali no último capítulo da primeira parte, eles deram ali a escala dos valores emocionais, a escala de referência emocional. Se você está vivendo uma fase difícil, talvez não sinta qualquer alívio com os primeiros 5 ou 6 processos e vale a pena começar pelos últimos. Não fique querendo sentir-se bem logo. O importante é tomar consciência de estar experimentando um certo alívio, mesmo pequeno, e entender que ele veio em resposta a um esforço intencional seu. Ou seja, eu acho que aqui basicamente ele dizendo, a gente tem que ser paciente e a gente tem que reconhecer que a menor mudança ela já deve ser comemorada, a gente deve reconhecer que houve uma mudança. Porque às vezes a gente fala, eu fiz isso e não aconteceu nada. Mas depois disso eu comecei a dormir melhor. Não aconteceu nada mesmo? Então, prestar atenção e ver que aconteceu alguma coisa, o mínimo que seja, porque se a gente reconhece aquele mínimo, aí, por exemplo, é como com dinheiro. Eu ouvi uma pessoa dizendo que nos Estados Unidos, por exemplo, ainda tem a moeda, na Europa também tem a moedinha de 1 centavo, que no Brasil nem existe mais. O negócio está marcado lá R$4,99, você vai e é 5. Enfim, e as pessoas, muitas vezes a gente passa e vê uma moedinha de 1 centavo no chão e as pessoas nem ligam, pisam em cima. Então é a mesma coisa, se ali tivesse um bolo de nota de 1 milhão, será que as pessoas teriam, a gente ia ter o mesmo procedimento, a mesma atitude com relação a isso? Então é isso que faz a diferença. Se a gente vê uma moedinha de 1 centavo, a gente pega e agradece e fala para ela que ela é bem-vinda, aí é uma forma de ajudar o dinheiro fluir. Aí mais, quem sabe, ali na frente a gente já encontra um bolo com 1 milhão, né? E aí... É a mesma coisa aqui que eles estão dizendo, que a mudança que a gente tem que não fique esperando querer sentir-se logo bem e o importante é tomar consciência de estar experimentando um certo alívio, mesmo pequeno, e entender que ele veio em resposta a um esforço intencional seu. E aí chegar na frente do espelho e falar, parabéns, viu? Você se esforçou um pouquinho, você falou assim, olha, nos próximos 17 segundos eu não vou ter pensamento positivo, eu não vou criticar, eu não vou julgar, não vou reclamar. E aí contou ali junto com o relógio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 17, consegui! Parabéns para mim, nossa, você vai chegar lá, com certeza, sabe? É isso que eles estão dizendo aqui, comemorar o nosso esforço e reconhecer os menores sucessos. Quando for capaz de encontrar alívio, terá reconquistado a capacidade de controlar a sua própria experiência e estará pronto para começar a alcançar seus desejos. Lembre que o objetivo de cada processo é fazê-lo baixar a resistência, encontrar alívio e melhorar seu valor de referência emocional. Então, os processos, ele está falando dos processos que eles vão apresentar daqui para frente, então, mais uma vez, ele dizendo, se a gente está vivendo uma fase difícil, talvez a gente não sinta qualquer alívio com os primeiros 5 ou 6 processos. E aí, então, ele aconselha a começar pelos últimos. E aí, depois ele diz que a gente tem que estar prestando atenção que mesmo um alíviozinho que a gente tenha depois de ter feito os processos já deve ser comemorado e a gente entender que eles veem em resposta a um esforço intencional nosso. Fomos nós que fizemos, foi a gente que empurrou ali e abriu um pouco aquela coisa que estava nos sufocando. E aí, então... Finalmente, lembre que o objetivo de cada processo é fazê-lo baixar a resistência e encontrar alívio e melhorar seu valor de referência emocional, que é o que vai nos mudar a nossa frequência. E aí, então, a gente vai estar pronto, então, para encontrar, mudar
o nosso ponto de atração e atrair aquilo que a gente está desejando. E aí ele diz, se após alguns minutos num processo você não se sentir bem, ou melhor do que estava, interrompa-o e escolha um mais à frente. Ou seja, a gente não vai ter como dizer, esses processos desse livro não servem para mim, apesar de ainda não ter visto os processos, pelo que eles estão dizendo até agora, há vários processos. Eles nos aconselham a ler todos antes de fazer, procurar ver aquele que tem mais a ver com a gente. Depois eles dizem que se a gente estiver passando por uma fase difícil, talvez seja melhor não fazer os 5 primeiros, mas começar pelos últimos. E depois eles dizem, se após alguns minutos em um processo, digamos que a gente está passando uma fase difícil, a gente salta os 5 primeiros, vai lá para os últimos, mas começa a fazer um dos últimos e a gente não está se sentindo bem, então a gente deve interromper esse processo e escolher um outro. Até que a gente encontra aquele processo que ele vai trazer aquele alívio, ainda que pequeno no início, mas aí a gente vai fazer o quê? A gente vai insistir com esse processo até que então ele nos traga aquilo que a gente está buscando, que é melhorar o nosso valor de referência emocional. Agora, anime-se e divirta-se. Usamos as palavras processo, técnica ou jogo com o mesmo sentido, porque mesmo se tratando de processos poderosos que o ajudarão a conseguir qualquer coisa, você terá com eles uma relação lúdica. Ou seja, então, eles estão dizendo que eles usam então esses termos, técnica, jogo ou processo, porque mesmo apesar deles serem poderosos, palavras deles, apesar de ser poderosos, que nos ajudarão a conseguir qualquer coisa. Olha aqui, que forte aqui, hein, gente? Será que eles diriam isso aqui se fosse, vamos passar ali, vamos só para encher linguiça? Acredito que não, né? Então, olha, eles são poderosos e podem nos ajudar a conseguir qualquer coisa, mas eu acredito que aqui, se eles fossem explicar novamente o que eles acabaram de dizer, eles diziam, desde que eles sejam colocados em prática, desde que a gente preste atenção no que eles estão dizendo e como utilizar e depois faça a nossa parte. E aí eles dizem que a gente deve usá-los de uma forma lúdica. Eu acredito que de uma forma que a gente não pega aquilo a ferro e fogo, porque uma forma lúdica é mais uma forma prazerosa, uma forma até de brincar, não é? Pelo que eu entendo. Então, eu já vi também a Vivian Bragança dizer sempre isso, quando uma pessoa pergunta, ela ensina o processo ali de Axis e a pessoa pergunta, eu posso fazer para isso? Ela sempre fala, brinca com a ferramenta. Se para você, eu nunca fiz dessa forma, mas se para você teve esse insight de fazer assim, faça. Quem sabe para você não é assim que funciona? Porque cada um tem sua energia. Então o processo não vai funcionar exatamente da mesma forma para todo mundo. Então acredito que é isso que eles estão querendo dizer aqui, tá? Encare-os como se fossem ferramentas para consertar alguma coisa quebrada. A chave para ser bem-sucedido depende da capacidade de se libertar da resistência. Quanto mais alegre você for, menos resistência terá. Olha aí, gente. Ou aquilo que eu já vi, aquela frase do professor Hélio Couto também, que nesse campo o combustível de criação do eletromagnetismo é a alegria. Então, se a gente tiver com muito mau humor, aí parece que o que eles estão dizendo aqui é que não vai dar certo. Então, o mau humor vai ter que dar licença, vai ter que dar espaço para a alegria. Ainda que seja como o passarinho aí, ele está alegre, super feliz, ele canta porque... Ele não canta porque é feliz, ele é feliz porque canta. Exatamente, saiu certinho agora. Você começará a observar uma mudança imediata, por mínima que seja, desde o primeiro dia da aplicação dos jogos. Olha a promessa deles, a gente vai começar a observar uma mudança imediata, por mínima que seja, ainda que seja um alívio, mas a gente tem que reconhecer, desde o primeiro dia da aplicação dos jogos. Com mais prática, melhorará seu ponto de atração em todos os aspectos da sua vida. Com mais prática, com mais tenacidade, com mais perseverança, com mais fazer o que se requer. Usando os processos que oferecemos neste livro, você vai deixar de ser uma pessoa que cria a sua realidade inconscientemente,
ou por inércia, para transformar-se em alguém que cria intencionalmente a própria realidade. Uau! Usando esses processos, a gente vai deixar de ser aquelas pessoas que criam inconscientemente. É por isso que depois alguém fala, mas isso que você está vivendo foi você que... Porque não foi de jeito nenhum, quando que eu ia criar sofrimento, eu não sou masoquista. É inconsciente. A gente deixou a mente à deriva, deixou mesmo, saiu ali com todos os pensamentos negativos, ficou cultivando mau humor, raiva, ressentimento, mágoa. Então, inconscientemente a gente está criando aquele sofrimento que a gente está vivendo. E aí, então, ele disse que aí a gente vai deixar de ser essa pessoa e a gente vai se transformar em alguém que cria intencionalmente a própria realidade. A gente vai se conscientizar. Sou eu que crio? Eu sou responsável? Como a Oprah Winfrey diz ali para o poema Capitão da Minha Alma, Senhor do Meu Destino, que ela conheceu quando tinha 8 anos e não entendeu nessa idade, a profundidade dessas palavras, porém já começou a usar como um mantra. E depois, quando adulta, ela entendeu o que queria dizer. Eu sou responsável, eu sou responsável, eu estou vivendo isso, fui eu que criei. Não lembro agora, mas eu criei ali no passado. Porque a gente vive hoje aquilo que a gente escolheu no passado. E aí é isso, é se responsabilizar. E aí a gente se responsabilizando, se conscientizando dessa forma, a gente passa a criar intencionalmente a nossa própria realidade. Porque é melhor estar consciente daquilo que a gente está criando do que ir criando inconscientemente e depois não gostar do resultado. É com grande amor e entusiasmo que oferecemos esses processos capazes de mudar a sua vida. Há muito amor aqui para você. Gente, que incrível, quanta esperança eles estão colocando aqui, né? Nossa, não sei vocês, mas eu tô assim, ávida para começar a ler esses processos. Eu pensei no início que a gente ia poder já ir fazendo os processos, é claro que a gente pode, né? Mas eu não escolho fazer dessa forma. E a gente aí ia poder até, se você quisesse me mandar uma mensagem, é evidente, dizendo se deu para você, mas como eles disseram, primeiro é melhor ler tudo. Então eu vou ler tudo e aí depois do final do vídeo você vai fazendo esses processos por aí, eu vou fazendo por aqui. E depois, à medida que for acontecendo alguma coisa aqui, com os processos, eu faço vídeos para contar, tá bem? Tá bom? Prometo. Mas então, gente, agora terminou esse primeiro capítulo da segunda parte e no próximo, adivinha para onde a gente vai? Para o processo número 1, que é escala da contemplação. Vamos ver o que é que esse processo nos traz e se a gente se identifica com ele. Se sim, no final, quando terminar de ler todos, aí volta para fazê-lo. Porém, eu vou seguir o conselho deles, eu vou fazer só depois que eu tiver lido todos. E vou ler todos, um a um, tranquilamente, sem vídeos curtos, para que vocês tenham tempo também de estar bem assimilando, especialmente quem não tiver o livro. Tá bom, gente? Muitíssimo obrigada. Se vocês quiserem deixar o like, se vocês quiserem compartilhar esse vídeo com alguém que vocês acreditem que precisa de encontrar esses processos capazes de mudar a vida, se você conhece alguém que está querendo mudar a vida também, aí ele diz, há muito amor aqui para você. Aí você passa esse processo para essa pessoa, passa esse vídeo para essa pessoa também. Se quiser ir lá no meu canal, tem todos os vídeos, eu deixo essa playlist com os vídeos anteriores desse livro, mas há outros livros lá também que podem até ajudar a complementar tudo isso que eles estão explicando aqui. Tá bom, gente? E aí eu espero contar com vocês para a gente dar continuidade. Então, vamos ver o primeiro processo no próximo vídeo, tá bom? Obrigada, tchau!